Ah, rapaz, fazia tempo que a gente não ouvia essa musiquinha, não é? Sim, voltamos com Sally Face, pessoal. Montei o chroma key depois de um bom tempo ele desmontá-lo em meses. Eu queria estar fazendo isso em live, mas infelizmente não é possível. Então nós vamos gravar normalmente, sem cortes, seguido o capítulo final de Sally Face. Onde eu botei meu controle? Botei aqui embaixo, aqui, olha meu controlinho. Então, finalmente, vocês estavam cobrando, estavam pedindo pra terminar Sally Face. Tem uma teia de aranha em cima do webcam, não sei porquê. E nós vamos finalmente terminar esse jogo maravilhoso. Eu evitei spoilers, eu fugi de todos os spoilers de todos os outros youtubers que jogaram e terminaram Sally Face, e eu vou ser o último a terminar essa porra. A gente lembra como as coisas acabaram, não é? É, assim mesmo que acabou da última vez. Eu temo que seja tarde demais, querida. Eles estão aprendendo agora. Espera! Ele estava falando a verdade, eu tenho provas, por favor! As cenas finais do capítulo 4. Você precisa esperar, só me deixa te mostrar o que eu encontrei. Ei. Espera! Foi assim que tudo acabou no capítulo 4. Pesado. Hora da morte, 6h33. Sol, ó Deus, não. Nossa, eu adoro a trilha sonora desse jogo, velho. Que saudade eu tava de Sally Face. Já com a... ok, estou jogando com a Ashe. Aqui eu saio do cemitério. Megan Holmes, filha de Luke e Stacey Holmes. Esposa de Luke Holmes, mãe de Megan Holmes. Cassandra Sanderson. Herman Sanderson. Robert Silva. Descansa em pedaços. Peraí, não era pra, tipo, rest in peace, não era descansa em paz? O pessoal fez trocadilho com peace com pedaço. Morrison. O Ray e o Janice dividiram um túmulo. Nem a morte pode separar esses dois. Os Morrison, né? Chug. Filho, esposo, pai, amigo. Oi, Chug, sinto tua falta. Soda. Era criança, velho. Era criança. Larry. Filho de Lisa e Jim Johnson. Eles nunca encontraram o corpo do Larry. Já começamos no fios. Pra sentir, é pra sentir o peso. Eu até vou enrolar pra gente curtir mais essa trilha sonora. Lisa Johnson Fisher, mãe de Larry Johnson, esposa de Henry Fisher. Lisa sempre foi tão gentil comigo, sempre me fazia sentir como parte da família. Henry Fisher, marido de Lisa Johnson Fisher, pai de Saul Fisher.
Eu nem consigo imaginar o quanto isso deve ter doído, Sal. Peraí que vocês não estão vendo porque minha câmera tá na frente, mas ali. A máscara na frente, a máscara em cima do túmulo. Saul Fisher. Filho de Henry e Diane Fisher. 1976, 2004. Eu queria que estivesse aqui, Sal. Caralho. Desculpa por não ter te visitado nos últimos dias. As coisas só têm piorado. Faz 5 meses desde que Todd escapou da instituição. Espero que ele esteja bem. Lembramos que o Todd ele ficou biruta, né? Ele tem que estar embaixo daquela maldita igreja. É o único lugar que não conseguimos entrar. Eles estão lá embaixo, eu sei que estão. Eles estão com o meu Todd. Você recebeu o resto da C4 do seu amigo do exército? Meu Deus, o que está virando? Peguei ontem à noite. Você achou algum jeito de entrar? Acho que sim, vamos na terça noite. Quando eles estão menos ativos. É a ordem. Lembre-se do nosso acordo. Se nós formos pegos lá embaixo, não seremos. Nós vamos pegar o Todd e acabar com aquele lugar. Neil, eu tô falando sério. Eu também. Mas se realmente nos pegarem, aí sim, nós os levaremos conosco. Eu estou pronto. Ok. Se pegarem, explode tudo. Se explode junto com o lugar. Pelo menos um de nós está. Ok, eu posso explorar. Não posso passar aqui, né? Ok, vamos... Resumo das anotações sobre os cultistas. Todd. Ele foi infectado pela escuridão. Isso ocorreu em outras pessoas em Knockfell e é geralmente causado pelos devoradores de Deus. Outras descobertas sugerem que esse processo também pode ocorrer naturalmente, sem a intervenção de rituais ocultos. No começo, pudemos conversar com Todd e conseguimos obter algumas informações dele. Com o tempo, a escuridão se espalhou e Todd perdeu essa lucidez. Agora ele escapou do hospital com a ajuda do culto. Felizmente, eles o querem vivo. Então ele está seguro lá até que possamos descobrir como libertá-lo. Enquanto isso, continuamos o trabalho de Todd para encontrar uma cura para reverter a infecção e limpar o corpo possuído. Acredito que estamos perto de descobrir a resposta. Só precisamos de um pouco mais de tempo. Mensageiro misterioso. Um membro do culto que fornece informações úteis. Mas quem é? E por que ele está traindo o culto para nos ajudar? Ainda não sabemos as respostas para essas perguntas. Embora não tivéssemos chegado tão longe sem a ajuda dele. Ele nos forneceu detalhes sobre como e onde o culto opera, mesmo que seja através de bilhetes vagos e rabiscados. Ministério Phelps. Não é simplesmente uma igreja velha que fica em Chapel Hill. A igreja é o ponto de entrada para o templo principal dos devoradores. Após a misteriosa destruição do templo de Addison, o templo de Phelps foi fortemente vigiado por um tempo. Eventualmente a segurança diminuiu. Suspeitamos que isso se deva ao fato de o culto ter doutrinado a maioria, se não todos, os líderes do governo local. Temos que ter cuidado com quem confiamos. Galera! Andar de baixo, eu posso falar com o Neil? Tá. Já alimentou a Maple? Eu tentei, ela ainda se recusa a comer. Vou ver se tem um pouco de sorte. Trouxe o pacote pro galpão. Yep, você acha que encontrou alguma conexão com a pesquisa do Todd? É o grande... como uma peça que estava faltando. Eu espero que você esteja certa. Já está na hora de termos um pouco de sorte. Be right back. Explorando a casa. Tá, aqui é a parte da frente. Tô ligado que nos fundos fica o galpão. Vamos abrir essa porta. Quarto do Sal. Caralho.
Carai, cuzão. Oi, Gizmo. Oi, Gizmo, precisa de alguma coisa? Ele não saiu do seu quarto desde a execução. É como se ele soubesse. Eu só vou corrigir a minha câmera um pouquinho, porque eu estou tapando um pouquinho da, né? Aqui. Pra eu não fico tão na frente. Eu fico menor, mas tipo... né? Não atrapalha tanto. Porão. Carai, Maple. Oi, Maple, como você está hoje? Que porra é essa, meu cuzão? E vamos trazer o Todd de volta. Talvez a gente precise colocá-lo aí com você. Pelo menos tá encontrado uma solução melhor. Caralho. Tem que passar no galpão rapidinho, mas quando eu voltar eu trago uma sopa bem quentinha. Minha nossa senhora, que é isso, velho? Ah, olha lá os streamers. Da hora. Tô vendo ali, ó. Ainda consigo ver o Alanzoca. É, uma galera conhecida aqui, hein? Maneiro demais. Tem um... Cara, tem uma bandeirinha do Brasil lá embaixo, velho. Que da hora. Eu não tinha visto isso da última vez. Nem sei se tava na última vez. Mas tá ali embaixo uma bandeirinha do Brasil. Show demais. Tá, anotações. Caralho, velho. Tá, Maple se tornou uma ameaça para si e para os outros, ela teve que ser contida. Dia 7. Na maioria do tempo, Maple permanece consciente e alerta. Ela é grata por estarmos trabalhando para encontrar uma maneira de ajudá-la. Dia 11. A corrupção parece ser mais ativa à noite. Hoje reforçamos a jaula e adicionamos correntes para a segurança de todos. Maple não gostou da ideia das correntes, mas entendeu por que elas eram necessárias. Dia 20. A infecção está piorando. Só podemos falar com a Maple cerca de 50% do tempo. O resto do tempo ela age como algum tipo de demônio ou algo assim, impulsionado pela violência. 32. Maple tornou-se difícil de interagir e sua aparência física começou a mudar. Dia 39. Ela começou a gritar durante a noite e não parou até sua garganta sangrar. Dia 42. Os gritos continuaram as últimas noites. Felizmente ninguém mora perto o suficiente para ouvi-los e o porão acaba abafando a maior parte do barulho. Dia 45. Seus gritos finalmente pararam, mas ela não parece nada bem. Dia 46. Não conseguimos fazê-la comer nada. Dia 51. Ela ainda está se recusando a comer. Temos alimentado à força o máximo que podemos, mas é muito difícil. Dia 64. Maple está começando a feder muito. Ainda não está comendo. Aqui o galpão. E caralho, qual era a senha? Ah, tá. Que bom que ela corrigiu automaticamente pra mim. Obrigado. Anotações do Todd. Pegaram o pacote? Ainda não. Ah, cara, as fotinhas ali, velho. Por enquanto... Tá, peraí. Anotações do Todd. A profecia final de Citlali Grey. A chama azul não extinta ainda pisca durante a noite. Aquele que veio entre mundos, filho da abominação, carregando a luz além do homem. Ele atravessa o abismo sem fim, traidor de nossa espécie, ressuscitado por Asintmar. Sua espada, sangue de humanos, ergue-se para proteger a grande atrocidade e impedir o triunfo da humanidade. Anotação: Citlali, um vidente nativo americano, origem desconhecida, ex-membro do Conselho dos Devoradores de Deus, possivelmente da formação original Asintmar, está se referindo a uma coleção de 3 pirâmides. Eu obtive uma delas e estou procurando as outras 2. Não sei exatamente quem é o filho da abominação, mas se ele é inimigo do culto, pode ser um aliado muito importante.
Ah, vou pegar o pacote. Recebemos essas pirâmides estranhas no correio. Outro pacote do nosso misterioso aliado cultista. O Todd tinha guardado uma terceira pirâmide no galpão. Em suas anotações, ele dizia ter encontrado no templo sobre apartamentos. Elas parecem ser bem importantes. Tem várias referências a uma profecia nas anotações que as mencionam. O Todd estava ativamente procurando as outras duas. Acho que elas podem estar ligadas a você de alguma forma. Não importa quanto eu as vire, nada acontece. Eu pensei que alguma coisa fosse acontecer dessa vez. Sal, tem outra coisa que eu preciso te dizer. As substituições foram desejadas no começo, mas estão melhorando agora. É cada vez mais difícil encontrar a diferença, eu não posso confiar em ninguém. Aquelas coisas me assustam, cara, não são humanos. Ei, Larry, saudades de você, meu amigão. Nem me fala. Então você acha que aquela pirâmide estranha que o Todd achou pode nos ajudar a encontrar o Sal? Parece que sim. Reuniu o que pôde encontrar sobre as antigas profecias do culto. Até agora nem são do fantasma do Sal, né? E pelo que entendi, existem 3 pirâmides que irão convocar sua destruição. Tudo indica que o Sal é o único que pode detê-los. Não sei bem como ou porquê, mas é a melhor chance que temos. Eu sempre soube que o Sally Face faria coisas incríveis. Não desista dele, Ash. Você precisa encontrá-lo. Não vou desistir nunca. Só preciso encontrar as outras 2 pirâmides. Assim que eu estiver livre dessa porra de casa na árvore, vou te ajudar a encontrá-los. Larry, eu não sei se isso é uma boa ideia. E se queimar a árvore só piorar as coisas? Vai por mim, não tem como ficar pior. Não aguento mais viver desse jeito. Ou, você sabe, não viver. Mas enfim, eu não posso mais ficar preso aqui. Você não sabe como é, isso é tortura. Eu posso sentir isso me mudando. Nada mais funcionou para quebrar o feitiço de confinamento. Mas se acabar no quarto escuro ao invés de se libertar, sua alma vai se dissolver na escuridão. Nós não sabemos disso ao certo. E ainda assim, o nada vai ser melhor do que existir desse jeito. Por favor, Ash, você precisa me ajudar. Se eu fizer isso, você tem que me prometer que vai ficar bem. Me prometa que você não vai desaparecer. Eu prometo. Você hesitou. Você hesitou. Ah, caralho. Eu vou ter a árvore queimada todas as noites por semanas. Ele simplesmente se foi. Eu não consigo mais continuar. Mais uma falha em minha longa lista de fracassos. Caralho, velho. Que 18, 19 minutos a gente já tá em tanta bad assim. Hoje de manhã eu fui até a casa do Neil, mas... Olá, Neil, tá em casa? Tá, as mesmas. Peguei a C4 da mochila do Neil, viu? Já que iríamos ao templo naquela noite. Tá, coisas. A C4, detonador. Tá bom. Mais anotações do Todd. E tá, é isso. A lenda dos Greys. A família Grey é uma tribo de nativos americanos, mas não há muitos registros históricos dele. Embora existam parentes dos Greys vivendo em Knockfell hoje, sua ascendência parece ser mais lenda do que fato. Dizem que sua família foi formada quando uma grande coruja desceu do céu estrelado e fez amor com um homem que estava perdido na floresta.
Semanas depois, o homem simplesmente explodiu. Dessa explosão, surgiu uma linda jovem entre os restos mortais do homem. Um bando de lobos nas proximidades veio comer os pedaços de carne que restaram. Ao comer essa carne, os lobos ficaram em dívida com a jovem. Com o tempo, o bando se tornou humano e junto com ela formou os primeiros membros da tribo Grey. Dizem que os descendentes da mulher têm a capacidade de ver o futuro. A história de origem provavelmente foi inventada e depois evoluiu com o tempo. No entanto, pode haver um grão de verdade na proclamação de habilidades psíquicas. Tá, massacre de crianças. 16 de agosto de 1984. 255 crianças e 32 adultos foram assassinados na América do Norte. No entanto, surpreendentemente, a notícia não chegou em muitas manchetes. A história foi noticiada em alguns locais, mas não por nenhum grande veículo de notícias. Agora entendo que o culto tem algo a ver com isso e provavelmente foi um orquestrador de tudo. Se tudo for verdade, isso pode significar que seu alcance se estende muito além do que esperávamos. Um pensamento aterrorizante. Tá, o Neil não está, né? Deixa eu estourar a casa antes de sair. Explorar tudo aqui que a casa oferece. Ah, dá pra entrar nesse quarto da última vez, caralho. Mas aqui não apareceu o negócio. Eu lembro de ter tirado essa foto depois que o pai do Larry foi embora. Larry e sua mãe ficaram com a avó por alguns anos. Eles moravam na mesma rua que eu. Foi aí que viramos bons amigos. Tá, mais nada aqui. Ei, Gizmo. Tudo bem aí? Ok. Ah! Tem um posto do meu amigo Totoro ali. Que legal. Boa referência. Ah, eu não visitei o banheiro. Não que... sei lá. Não que eu acho que tenha... Porra, é essa? Nada do que... Caralho, cuzão. Tá. Eita porra! Merda, isso não é bom. Por isso a porta da frente. Ai, aguenta um pouco aí. Só quero ver se mudou algo. Anotações, mesma coisa? Mesma coisa. Puta que eu pariu, cuzão. Porta da frente. Eu vou morrer! Oh, opa! Como é que é? Carta? Tinha o bilhete pra mim na mesa. Ash, eles pegaram a Maple e o Neil. Você precisa agir rápido. O tempo não será tão vigiado hoje. Entre escondida pela passagem que te falei antes. Assim que entrar no salão central, você terá que agir furtivamente. Existem 4 pilares que abrigam recipientes sagrados. Se você colocar os explosivos neles, o lugar inteiro entra em colapso. Coloque atrás dos jarros e eles estarão seguros. É proibido tocar naqueles jarros. Tenha cuidado e boa sorte. No verso, um mapa desenhado à mão com a localização dos jarros. Do not enter. Não entrar no centro. Vixe, tá. Eu não sei como esse mapa vai me ajudar se eu só me movo em 2D. Tá. Vamos supor que eu tô na entrada, então... vou seguir tudo pra direita. E tudo pra direita de... tudo pra esquerda, depois tudo pra esquerda de novo. Eu vou encontrar um jarro, é isso?
Salão oeste. É isso mesmo? Peraí. Se eu vim por aqui... Tá, nada. Então eu vou seguir até o... Eu devo estar... Tá, não dá pra apontar. Mas eu devo estar no canto inferior esquerdo, então... Vou seguir tudo. Carai, cuzão. Ah, os jarros. É esse jarros que ele falou? Colocar C4. Show. Tá, então... Se eu seguir agora tudo pra esquerda e virar de novo, eu vou encontrar outro jarro. É nóis. Ô, caralho. Sem a fábrica, iremos perder mais membros. Desde o incêndio, suas ordens têm sido cada vez mais erráticas. Quantos senadores... Shhh, não fale assim. Você quer acabar como os Peckertons. Tudo vai dar certo. Apenas tenha fé, irmã. É, a irmã. A descensão logo estará sobre nós. Sobre nós. Será que eu posso seguir tudo? Opa, aí, compadre. Como é que é? Tá, então essa é a porta aqui. Será que eu consigo seguir? E aí, brode? Obrigado. Tá, aqui os jarros. C4 colocada. Então eu tenho que entrar no próximo... Nossa, tem que entrar no salão agora. Entrar e seguir até o final. Depois voltar. Tá. Tem que entrar aqui. Ah, foda-se. Bom que os caras só desaparecem. Eu tenho que seguir. Tá. Seguir pra cá? Acho que é. Então, camarada, você pode dar meia volta? Meu amigo? Ô, compadre. Rapaz. E agora, cuzão? Essa porta da onde? Ok, essa porta da onde eu não devo entrar. Pera aí. Tá. O cara não vai sair de lá? É isso mesmo. Filha da puta. Então quais são as minhas opções? Voltar, dar aquela volta e entrar no próximo salão. É isso mesmo. Nem sei mais. Eu não faço nem ideia mais pra onde eu tô indo. Obrigado, camarada. Tá. Então por essa lógica, tá, já sei onde eu tô. Então eu devo entrar nessa porta agora. Assim que esse cara sair daqui. Obrigado. E aí... Tá, seguir até o final. Se não tiver outro cara parado pra sempre em frente à porta. Obrigado pela colaboração, meu camarada. Sujou! Ah, sujou Bahia pra caralho! Isso tava previsto, né?
Isso tava muito previsto, né, filha da puta? Jogo desgraçado. Tá, agora então... Segue até o final. Segue até o final, vai. Falou legal, falou bonito, falou família. Oi. Sujou. Sujou bonito, sujou legal. Tipo, sujou família. Salão leste. Eu já coloquei a C4 aqui. Então tem que entrar agora na próxima. Obrigado. Não, peraí, como é que é? Ah, não. Puta, ainda bem que eu não entrei. Mano do céu, ainda bem que o jogo não deixou eu entrar. Vou colocar C4. E agora? Foi a última. Agora é ir embora, não é? O que tem no final ali? Foda-se, meu cara. Ah, essa vontade gamer de querer explorar a masmorra. Eu posso ir pra lá? Ash? Ai, tem que salvar os caras, velho. Já ia explodir, foda-se. Nil, você tá bem? Já achei melhor. Como o diabo você entrou aqui? Te explico mais tarde, agora temos que tirar daí. Mas é a Maple e o Todd, você os viu? A Maple está na sala aqui do lado. O Todd está aqui e eu vi quando nos arrastaram pra cá. Eles estão com o Todd em outro lugar, mas não sei aonde é o certo. Eles me acertaram com tudo na cabeça. Ash, eu acho que algo grande vai acontecer em breve. Você acha? Algo terrível. Certo, você viu onde eles colocaram as chaves? Eu vou tirar daí pra resgatarmos a Maple e o Todd. Um dos guardas está com as chaves, mas é perigoso demais. Mesmo que de alguma forma você consiga, você e eu não seremos capazes de lidar com a Maple e o Todd. Já é tarde demais. Nós vamos conseguir, eu sei que vamos. Plano B. Neil, não. Salve, Chess. Ninguém precisa sobreviver a isso. Não vou deixar vocês aqui, não posso perder mais amigos. Você aí! Ou você aí! Não sei se é homem ou mulher. Você! Merda. Eu conheço essa voz. Quem é você? Travis? Filha da puta! Você precisa sair daqui, se eles te pegarem, acabou. Ei, o cara tava me ajudando. Você está péssimo, cara. O que aconteceu com você? Não age como se você se importasse comigo, só saia daqui. Vamos, cara, você pode nos ajudar a resgatar a Maple e o Todd. Vamos todos sair daqui juntos. Isso é mais do que impossível, acredite em mim. Eu sei que há algo de bom em você, Travis. O Sal também sabia. Ele defendeu você quando ninguém mais o faria. E você sabe disso, faça isso por ele. O Sal está morto. E você também estará em breve se continuar aqui. Droga, por que simplesmente não nos ajuda? É o que eu estou tentando fazer. Ele tem razão, Ash, você tem que sair daqui. Mas, está tudo bem. Eu aceitei isso. Eu finalmente estarei com meu Todd outra vez. Travis teve que praticamente me arrastar pra fora de lá. Eu não queria ir, mesmo sabendo que eles estavam certos. Eu sei que tínhamos planejado explodir o templo, mesmo que fracassássemos, mas eu não pude. Eu não consegui apertar aquele botão, sabendo que nossos amigos ainda estavam lá embaixo. Se você estiver me ouvindo em algum lugar, por favor, Sal, eu preciso da sua ajuda. Por favor. Você não pode ter sumido. Ih, carai. Episódio 5. Sonhos e memórias. O episódio vai começar agora, então. 30 minutos de prólogo.